Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, deixar um videozinho aí nesse final de semana, algo que eu já falei aqui, mas eu vou falar de uma dimensão mais compreensiva que eu falei muito superficialmente. Poucos maçons, né, atentam para essa questão, para essa temática. Em 2018, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela mudou um ponto, né, do que consiste a sua exigência para que ela venha reconhecer uma potência maçônica existente, ou que venha a existir. E o interessante é que em 1928 foi dito, né, foi lançado, em 1929 foi lançado, né, os primeiros pontos, né, os 8 pontos que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresentou para o mundo maçônico, as suas exigências para que as potências maçônicas estejam, que requeira o seu reconhecimento. E o interessante é que na própria postagem de 1929, o manifesto do grão-mestre, ou soberano grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, ele deixa bem claro que todas as potências existentes no mundo têm o direito de requerer o seu reconhecimento. Então é a questão que não provém do que consiste aqui no Brasil, como foi falado pelo Marcos José da Silva no YouTube, que ele disse que a ortoga, para que a Grande Loja Unida da Inglaterra viesse reconhecer qualquer potência aqui do Brasil, teria que passar pelos crivos do Grande Oriente do Brasil. Isso é mentira, isso é uma falácia, né? Que foi repetida muitas vezes, vem repetindo-se no Brasil, que quem tem a ortoga, quem tem o direito dessa concessão é o Grande Oriente do Brasil. Mentira, é só você estudar, você vê o manifesto de 1929, do próprio grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, quando ele deixa bem claro que toda potência pode buscar o seu reconhecimento. Agora cabe ela analisar se ela reconhece ou não, porque o critério de reconhecimento consiste naquele que tem a ortoga, tem o direito. Ou seja, não é uma questão de você querer o reconhecimento da Grande Loja, é se ela aceitar ou não. E a temática é interessante, é mútuo reconhecimento. Não é a questão da Grande Loja Unida da Inglaterra reconhecer você, mas também você o reconhecer. É só você levar um pouco para a questão da vivência dos países, né? Que a gente vive hoje no mundo político, democrático, dos países que mantêm amizades, os países que mantêm comércio. Eu já falei isso aqui para vocês. Não é a questão que a China chegue para o Brasil e diga assim, agora eu reconheço vocês. Não, o Brasil tem que reconhecer a China e assim por diante. Cada potência tem a sua soberania. Até porque o quinto ponto de reconhecimento da Grande Loja da Inglaterra, ele deixa bem claro isso. E eu sempre digo que o cara que compilou esses 8 pontos, né, em 1929, ele era estava bem inspirado, ele respeitou a universalidade da maçonaria, ele não criou um movimento autocrático, né, ele criou um movimento universalístico. Infelizmente, se tratando de maçonaria brasileira, se criou-se o movimento da autocracia maçônica, que é esse movimento dessas potências que se dizem ter esse direito de ortoga, que não sei de onde eles tiraram, né? Não tem princípios argumentativos, não tem originalidade, pode ter certeza disso, né? Não tem esses princípios, você não tem como defender o indefensável. Você tem regularidade do que consiste os princípios apresentados já da maçonaria. E eu recebi uma pergunta muito interessante do irmão Alion, Willis, no grupo, quando ele perguntou, e Jair, quem foi que compilou os 12 pontos de reconhecimento? Aí eu até coloquei lá no comentário, agora você me pegou. Você me pegou. Eu não seria aqui falacioso querer inventar história, né? Querer falar de coisas que não existem na própria historicidade da maçonaria especulativa. Aí eu falei, olha, quando eu cheguei, já estava os 12 pontos de reconhecimento lá para o aspecto universal da maçonaria universal. Agora, se foi um órgão que tem a procuração, a gente sabe que não existe, porque nenhuma potência maçônica pode se dizer procuradora da maçonaria universal. Agora, quem foi escreveu? Quem foi o compilador? Quem foi o indivíduo? Também nós não sabemos, nós temos especulação. Foi numa assembleia, houve uma assembleia da maçonaria universal e colocaram como princípio de regularidade os 12 pontos? Bem,
Eu também não posso afirmar, eu tenho especulação. Você vai ver historiadores citar nomes, né? Você vai dizer, ah, foi fulano que criou os 12 pontos de regularidade. Ah, foi uma assembleia que houve, né? Constituinte, e criaram os 12 pontos de regularidade, etc. Você pode ouvir isso, mas eu não posso fazer qualquer tipo de afirmação porque eu não tenho provas comprobatórias. Eu tenho especulações, ok? Mas vamos lá para algo bastante interessante. E os 8 pontos, eu gostaria que você estudasse os 8 pontos, viu? De 1929. E houve uma mudança em 2018, agora recentemente, ó, né? Há 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, houve uma mudança em um dos pontos e a diminuição, ou seja, passou-se, era 8, passou-se a ser 7 pontos. E o que me chamou a atenção dessa transformação, dessa mudança, foi duas coisas. Alimenta-se a ideia, de fato, que os processos de reconhecimento em relação à Grande Loja Unida da Inglaterra divergem no que consiste os princípios de regularidade, para que uma potência seja regular na sua origem. Pronto, morreu Maria Preá, contra fato não há argumento. Ou seja, são princípios de exigência que essa potência exige para que uma potência busque o seu reconhecimento. Por exemplo, a Globo pode criar os seus 8 pontos, ou 10 pontos, ou 20 pontos, ou 40 pontos. Qualquer potência maçônica pode criar os seus pontos em relação ao que consiste para vir a fazer um tratado de mútuo reconhecimento. É um direito dela, é prerrogativa dela. Agora, o que se mantém as potências maçônicas homogeneamente, digamos assim, aparentemente unida no seu sentido hermético, os princípios do que consiste a regularidade na origem da maçonaria especulativa, que são os 12 pontos de regularidade, os landmarks, né, que apresenta que os 12 pontos não é nada do que uma exegese dos 12 pontos de regularidade, e esses princípios que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta para que a potência possa vir requerer o seu reconhecimento. Isso não quer dizer que essa potência seja uma potência irregular se não tiver o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra e muito menos de outras potências já existentes a ela. Beleza? Isso aí é jardim da infância, não tem que se ficar discutindo. Pode-se fazer afirmações, mas sem princípios argumentativos. Agora, quando houve a mudança em 2018, olha só como é interessante. Eu falei já no vídeo aqui, mas eu vou falar um pouco mais pedagógico para você entender. O primeiro ponto é o que nos detém, que não é um tanto diferente do primeiro ponto de 1929, mas diverge muito. Aparentemente, se você não fizer uma hermenêutica e uma exegese, você não vai ver diferença. Mas para um bom hermenêutico e um bom exegeta, ele vai perceber a diferença, e é uma diferença de gritante. Por quê? Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra, em 2018, está dizendo que todas as potências maçônicas no Brasil não têm a sua regularidade. Não tem a sua regularidade. Já aí, cara, tu tá falando, eu tô porque é o que tá escrito. É o que está escrito. Nenhuma potência maçônica, incluído a Glumb, não tem regularidade nos 7 pontos apresentados em 2018 pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Todas as potências maçônicas no Brasil são irregulares. Pelo que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta do que seja a sua regularidade na origem. Certo? Mas aí, o que diz lá? Tira um tempinho aí. Né? Bota lá, procura o que é a atualização de 2018 dos pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, que eu vou me deter só no primeiro, ok? Diz assim, ó, a potência regular, ou seja, para ela ser, ela tem que ser regular. E para que uma potência venha existir, olha só o que ela diz. Para uma potência vir existir, tem que ser constituída de 3 lojas regulares, contudo totalmente independente. A palavra é essa, para melhor formalizar. Totalmente independente. Para que haja uma potência maçônica, né, uma nova potência maçônica, as lojas devem ter a sua independência. Mas dentro do primeiro ponto diz o seguinte, que essas 3 lojas, ela deve ter sido fundada
fundada pela uma potência já existente, ou seja, uma potência regular. Ou seja, por exemplo, eu vou tirar aqui como exemplo bem rapidinho. Para o Grande Oriente do Brasil declarar-se ser uma potência regular, ele teria que a sua fundação, que se deu origem ao Grande Oriente do Brasil, que as suas lojas devera ser oriunda de uma potência já existente, ou do Brasil ou do mundo, né? Ou do mundo. Aí se pergunta, as 4 lojas, se não me engano, as 4 lojas que fundaram o Grande Oriente do Brasil, elas são oriundas de qual potência? Elas são oriundas de qual potência? Tem como você me provar isso, documentado? Elas saíram da genitora de uma potência que já existia no Brasil? Não, isso é fato. Isso é fato. Não tem que se discutir. Isso é fato. O Grande Oriente do Brasil foi fundado por lojas que foram ali sendo fundadas paulatinamente, que um dia se reuniu as lojas e fundou-se o Grande Oriente do Brasil. Não diferente do princípio da fundação da própria Grande Loja Unida da Inglaterra. As lojas que fundaram a Grande Loja Unida da Inglaterra tem o seu princípio já subordinado, jurisdicionado, uma potência maçônica existente que antecede a Grande Loja Unida da Inglaterra? Não. Dentro da historicidade, não. Eram lojas independentes. Lojas que viviam independentes e em um dado momento se reuniram e decidiram fundar uma obediência, uma potência maçônica que deram a gramatura de início Grande Loja de Londres. Mas elas não têm o princípio do que hoje ela exige. Ela exige que hoje uma potência maçônica, em 2018, ela exige que uma potência maçônica tenha sido fundada de lojas que foram fundadas por uma potência maçônica regular já existente. Por exemplo, ela quer dizer o seguinte, para melhor você entender. Por exemplo, só será legal para a Grande Loja da Inglaterra, uma potência maçônica, se, por exemplo, a Grande Loja, eu vou tocar aqui também na Grande Loja, que o princípio dela, segundo os princípios da regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra, também está irregular. Na verdade, todas as potências maçônicas no Brasil estão irregular, segundo os princípios apresentados pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 2018. Todas as potências estão irregular. Quanto a fato, não é argumento. Se você não quiser aceitar, é um direito seu, mas o que diz o texto é o que eu estou fazendo a interpretação hermenêutica e exegese. Por exemplo, para a Grande Loja Unida da Inglaterra, uma potência que venha a ser regular tem que ser o seguinte, por exemplo, a Grande Loja do Estado de Ceará hoje tem um número, né? Vou usar um número, mas não tem todas essas lojas, né? 160 lojas na sua jurisdição, 166 lojas na sua jurisdição, ou 167. Para a Grande Loja, é necessário que saia de lá 3 lojas, pelo menos 3 lojas, né? E funde uma nova potência. Sobre a prerrogativa dessa potência já existente. Ou seja, essa potência regular, concede às 3 lojas o direito de fundar uma nova potência. Isso nessa atualização dos pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Porém, se pergunta, como foi fundada a Grande Loja aqui do estado do Ceará? Como foi fundada? Se você tem um vídeo aí na internet, fundação da loja Fortaleza número 3. Você vai assistir esse vídeo e você vai ver que a Fortaleza número 3, ela nasce totalmente fora dos princípios do que a Grande Loja Unida da Inglaterra pede. Porque ela nasce totalmente autônoma. Ela nasce com o único objetivo de fundar a Grande Loja do Estado do Ceará. Ou seja, dentro do princípio do que se apresenta a Grande Loja Unida da Inglaterra em 2018, a Grande Loja do Estado do Ceará é fundada de forma irregular. Morreu Maria Preá. Também o Grande Oriente do Brasil, também todas as potências maçônicas nasce de forma irregular. E eu não posso aqui também não incluir a GNUB, se nós obedecermos de fato os princípios da regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra hoje. Agora, esse manifesto foi atualizado em 2018.
certo? Em 2018. Que a Grande Loja Unida da Inglaterra só viria a reconhecer potências que tivesse dentro desse princípio de reconhecimento, né? Aí se pergunta, em 2022 foi, digamos assim, o Tratado de Mútuo Reconhecimento da Grande Loja do Estado do Ceará foi usado como propaganda para a reeleição do grão-mestre, que conseguiram o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Peraí, será que a Grande Loja Unida da Inglaterra não sabe dos princípios da fundação da Grande Loja do Estado do Ceará, que deu fundação de princípios que não está dentro da atualização de 2018, está dentro dos princípios de 2029. O que nós temos que obedecer agora? 2029, ou 1929, que eram os princípios da regularidade, ou os princípios do que consiste agora, dos princípios que a Grande Loja Unida da Inglaterra exige para ter o seu reconhecimento, ou dos princípios do que consiste agora 2018. Se a Grande Loja da Inglaterra fizesse valer de fato os seus princípios de reconhecimento de 2018, não era para ter reconhecido a Grande Loja do Estado do Ceará e muitas grandes lojas do Brasil. Muitas grandes lojas. Eu não vou nem colocar aqui os grandes Oriente Independentes, porque nós sabemos que os princípios de fundação dos grandes Oriente Independentes, de muitos grandes Oriente Independentes, é uma bagunça total, né? É total, né? Quem estuda maçonaria, como nós diariamente buscamos, diariamente nos dedicamos a estudo de maçonaria, você vai saber que se falar de Grande Oriente Independente, os seus princípios de fundação aí que é gritante. Por isso que hoje, muitas vezes, é notório que o Grande Oriente do Brasil recua em relação a fazer tratados de mútuo reconhecimento com potências independentes que são confederadas à Comap, né? Isso o Marco José falou, né, e etc. Chamou até de irregular, chamou de muitas vezes de espúria, Marco José usava essa gramatura e etc. Bem, então, para a Grande Loja Unida da Inglaterra, se ela for buscar de fato na origem as fundações das lojas das potências maçônicas no Brasil, ela não deveria reconhecer nenhuma. Então vivemos no mundo de Alice, vivemos no mundo de mentira, vivemos no mundo maçônico, né, maçônico de conveniência. Por isso que eu digo que tratados de mútuo reconhecimento são pura conveniência maçônica. São tratados feitos, né, entre um cafezinho e outro, e entre um tiragosto e outro, entre uma cervejinha e outro, entre um uísque de 12 anos e outro, e os grão-mestres se conversam e chega ali num acordo e faz um tratado de mútuo reconhecimento, sem sequer obedecer até os seus princípios do que consiste as suas apresentações, do seu exigir para que faça um tratado de mútuo reconhecimento. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.